Muito bem, vamos para a nossa revisão de mandado de segurança. Lembrando que a finalidade do nosso áudio é a revisão para a segunda fase de concursos de carreira jurídica. Então eu não vou aprofundar muito em questões mais básicas, porque o áudio aqui vai ficar gigantesco, né? Quem estiver acompanhando em vídeo, quem estiver acompanhando em áudio. Ele já está grande porque o assunto é bem extenso. Então a minha ideia é fazer um apanhado geral da lei e da jurisprudência. É um estudo consolidado nesses dois assuntos, justamente para facilitar o raciocínio na hora de formular uma questão escrita. É uma questão de segunda fase de carreira jurídica. Tá? Então eu não vou cobrir tudo, mas eu pretendia assim, cobrir pelo menos 90% do assunto, que é o que normalmente cai na prova, né? Em torno de 90% de alguma matéria. Então vamos lá, sem delongas, porque esse áudio vai ficar bem comprido, então bota na velocidade 2 vezes e vamos embora. Então, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas, tenho algumas aprovações em concurso, por isso que o nosso áudio é focado em concurso, tá? Então vamos lá. O mandado de segurança, ele tem previsão no artigo 5º, inciso 69, da Constituição, conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então aqui a gente já pode ver o conceito. Tá? É um instrumento, é um remédio jurídico para proteger um direito líquido e certo, quando tiver uma ilegalidade ou abuso de poder praticado por uma autoridade pública. E aí, a Constituição, no artigo 70, no inciso 70 do artigo 5º, fala do mandado de segurança coletivo por partido político ou organização sindical. Aí, na Constituição, a gente vai ver algumas previsões indiretas, né, que são as competências dos tribunais. Compete ao STF julgar mandado de segurança. Né? Então é importante a gente fazer essas remissões. E a Lei 12.016 de 2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerce. Então, direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? É aquilo que pode ser comprovado de plano, geralmente por uma prova documental. Ou seja, o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Você não pode colocar rol de testemunhas no mandado de segurança, porque o mandado de segurança exige que você tenha uma prova já pré-constituída, tá? Uma prova documental. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, que se pode ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. Tá? STF. Ou melhor, STJ. Jurisprudência em tese 85. A verificação da existência de direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, não tem sido admitida em recurso especial, pois é exigido o reexame de matéria fática probatória, o que é vedado em razão da súmula 7. Tá? Ou seja, você não vai discutir se existe direito líquido e certo ou não em sede de recurso especial, por causa da súmula 7. Isso é uma matéria fática probatória. A ação mandamental não constitui via adequada para reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar. Então você não pode reexaminar as provas produzidas no PAD, você não pode reexaminar numa ação de mandado de segurança, tá? Porque não tem dilação probatória. A súmula 474 do STF, não há direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, você tinha direito com base em uma lei, essa lei foi anulada, porque ela é inconstitucional, então você não tem mais o direito líquido e certo para ser amparado por habeas corpus. Por mandado de segurança, melhor dizendo, né? E a súmula 625 do STF, controvérsia sobre matéria de direito, não impede a concessão do mandado de segurança. Ou seja, tem uma discussão ali se existe o direito ou não existe. Tá? Isso não impede a concessão do mandado de segurança, conforme a súmula. Tá? Porque no mandado de segurança vai justamente discutir o direito decorrente, ou a matéria de direito que você tem a sua pretensão. Né? A prova precisa ser pré-constituída, tá? Mas não o direito. Embora, né, não podemos esquecer, a Constituição fala taxativamente em direito líquido e certo, né? Mas a súmula do STF passa um pano aqui. Súmula 460 do STJ, é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Por que eu coloquei aqui essa súmula, né? O que tem a ver essa súmula com o que nós estamos falando, o objeto do mandado de segurança? Por quê? A compensação tributária realizada pelo contribuinte, ela depende de prova. Né? Ela precisa ter uma dilação probatória para você ver ali ou não esse encontro de contas que o contribuinte fez. Né? Porque ela foi realizada pelo próprio contribuinte. Ou seja, o contribuinte não pode ajuizar o mandado de segurança para convalidar uma compensação que ele mesmo fez. Né? Porque esse direito não é líquido. Então você precisa liquidar esse direito antes. Você precisa fazer uma conta de liquidação, justamente. Né? Súmula 213 do STJ, mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração de direito à compensação tributária. Aqui já é o contrário, porque aqui ele já quer declarar um direito. Olha, eu tenho o direito à compensação, tá? Porque ele não está buscando aquilo que ele fez, o encontro de contas daquilo que ele fez. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho o direito de fazer a compensação. Eu ainda não fiz a compensação, mas eu tenho o direito de fazer. Então o mandado de segurança existe porque ele é meramente declaratório aqui. Tá? Jurisprudência em tese 85. É necessária a efetiva comprovação do recolhimento, feito ao maior ou indevidamente, para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede do mandado de segurança. Ou seja, súmula 213. Né? Você precisa comprovar o recolhimento feito ao maior. Tá? Paguei a mais. Tenho direito de compensar. Então, eu comprovo que eu recolhi a mais. Tá? Autoridade. Quem é a autoridade? Autoridade, ou a Constituição vai dizer autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tá? Quem é essa pessoa? O artigo 6º da lei vai dizer: a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, ao qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Considere-se, parágrafo 3º, considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Então a gente vê quem praticou o ato ou quem determinou a prática do ato. Tá? Na prática, a jurisprudência segue o seguinte raciocínio: quem tem o poder para desfazer o ato? Tá? Quem é que fez ou quem mandou fazer? Quem pode desfazer? Tá? Compete ao STF julgar mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal de Justiça, que na condição de mero executor apenas dá cumprimento à resolução do CNJ. Então aqui o que acontece? O CNJ determinou que o Tribunal de Justiça faça determinado ato, pratique determinado ato. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, como mero executor, praticou o ato. Tá? Quem vai ser a autoridade coatora? Não vai ser o presidente do Tribunal de Justiça, mas vai ser o CNJ. Por isso que compete ao STF. O Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora
quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça, também a posição do STJ. O governador de estado é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, no qual se impugna a elaboração, aplicação, anulação ou correção de testes ou questões de concurso público, cabendo à banca examinadora, executora direta da ilegalidade atacada, figurar no polo passivo da demanda. Então, teve um concurso público e durante os diversos atos que ocorrem na prática desse concurso, teve um ato que foi considerado por um candidato como coator, como ilegal. E ele ajuizou o mandado de segurança contra o governador. O que o STJ está dizendo aqui no Jurisprudência em Tese 43 é que o governador não é a parte legítima, porque não foi ele que determinou a aplicação do ato, tá? Mas sim a banca examinadora. Tá? Súmula 510 do STF. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ele cabe o mandado de insegurança ou medida judicial. Então houve uma delegação e a autoridade que recebeu a delegação praticou o ato, é ela que vai ser apontada como autoridade coatora e não aquele que delegou a ordem, né? O delegante. Súmula 627, no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Então aqui o que acontece? O presidente vai nomear um magistrado com base, por exemplo, em lista tríplice, né? E durante a apuração dessa lista tríplice, houve uma nulidade no procedimento, mas mesmo assim o presidente nomeou. Então o ato coator foi praticado pelo presidente, embora ele seja um ato complexo, por conta da lista tríplice, né? Então é que ele fala, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. A fase anterior ao ato de nomeação. E equiparados à autoridade. A lei fala assim que existem algumas pessoas que são equiparadas a autoridades. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Equiparam-se as autoridades para os efeitos desta lei os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então vamos lá, ó. O que a gente destaca aqui? Os representantes de partidos políticos, os administradores de autarquias, dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais que têm exercício do poder público, apenas no que dizer respeito a essas atribuições. Então tá aqui, ó. Administração direta, que são as autoridades específicas do artigo 1º. Aí vem as equiparadas. Administração indireta, né, incluídas autarquias, fundações e empresas públicas, o dirigente do partido político, as pessoas jurídicas ou naturais no exercício das atribuições de poder público. Por exemplo, concessionários, reitor de universidade, tá? Outro exemplo que eu posso pensar, que eu pensei agora, mesário das eleições, tá? É uma pessoa jurídica, ou melhor, uma pessoa física atuando nas atribuições de poder público. Você chega lá e ele não te deixa votar, né? Embora aí vai ter uma questão com relação ao direito eleitoral, né? Mas em tese caberia mandado de segurança por ser um mesário, uma autoridade coatora. Jurisprudência em tese 91. As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira, personalidade jurídica própria, distinta da entidade política a qual estão vinculadas, razão pela qual seus dirigentes têm legitimidade passiva para figurar como autoridades coatoras em ação mandamental, sem nenhum problema. É inviável a subsunção de dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto ao conceito de autoridade pública do exercício de função pública, sobressaindo o caráter privado dessas atividades, declarando-se a legitimidade passiva a obstar o exame do mérito do mandado de segurança. Ou seja, um presidente de uma federação esportiva, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol,
a... eles são entidades de natureza privada e por isso elas não podem ser consideradas como autoridade para fins de mandado de segurança. Tá? Posição da STJ. Empresas públicas. Artigo 1º, parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Ou seja, nas pessoas, nas empresas estatais, nas pessoas jurídicas que exercem atividades concorrenciais, os atos de gestão comercial não estão sujeitos a mandado de segurança. Então, por exemplo, vamos dizer que a Petrobras fez uma venda de lotes de petróleo e não cumpriu o contrato. Tá? Aí a pessoa que comprou vai ajuizar um mandado de segurança contra a Petrobras. Não cabe, porque aqui é um ato de ato comercial, né? Um ato de gestão comercial, um ato mercantil. Então não cabe mandado de segurança nesse caso. Tá? Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticado por administradores de empresas públicas, sociedades de economista e concessionários de serviço público. O ajuizamento do mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do poder público. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 69. Atos de gestão comercial são atos estranhos à ideia da delegação do serviço público em si. Esses atos se destinam à satisfação de interesses privados na exploração de atividades econômicas, submetendo-se a regime jurídico próprio das empresas privadas. Tá? Então, ou seja, é o que eu estou dizendo. Os atos de gestão comercial não cabe mandado de segurança. Quando é que vai caber o mandado de segurança? Súmula 333 do STJ. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Então, a Petrobras, por exemplo, está fazendo uma licitação para construir uma plataforma de petróleo nova e ela excluiu do certame licitatório uma das construtoras que iriam fazer a proposta para construir a plataforma. Excluiu indevidamente. Tá? Cabe mandado de segurança? Cabe. Porque aqui não é um ato de gestão comercial. Aqui é um ato de... É que, tá, a Petrobras ela tem lá umas questões envolvidas na lei de licitação própria dela, né? Mas vamos deixar mais abstrato, né? Nesse caso, a licitação ela é um ato administrativo praticado pela empresa pública e, portanto, cabe o mandado de segurança. Tá? Teoria da incapação agora. O que aconteceu? Foi indicado equivocadamente uma autoridade coatora. Tá? O artigo 6º determinou quem era a autoridade e o impetrante se enganou. Tá? O impetrante errou. Dá para consertar? Dá para consertar com base no princípio da instrumentalidade das formas, da duração razoável do processo, do prestígio da solução de mérito do CPC? Depende. Tá? Vamos ver se dá ou se não dá. O STJ fixou os requisitos, tá? Na súmula 628. A teoria da incapação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Ou seja, existe realmente um vínculo hierárquico entre a pessoa que efetivamente praticou o ato e aquela erroneamente apontada como coatora. Tá? A autoridade apontada como coatora, erroneamente, se manifestou a respeito do mérito nas informações prestadas. Sim, houve a manifestação do mérito. Se ela respondeu dizendo assim, não, eu não sou autoridade coatora, então sinto muito. Mas não, ela respondeu e entrou no mérito. Não, eu corroboro aquilo que o meu secretário fez, porque isso e aquilo. Tá? Aí beleza.
E o terceiro requisito, a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Ou seja, com essa alteração não pode ter uma mudança na competência. Tá? Porque algumas autoridades, o mandado de segurança é ajuizado perante algum tribunal. Então, por exemplo, o ato praticado pelo presidente da República, ele tem um mandado de segurança julgado no STF. Tá? Mas o ato praticado pelo subsecretário das Finanças da Procuradoria da Fazenda Nacional, ela vai cair no juízo de primeira instância. Então, existe um vínculo hierárquico? Existe. Houve a manifestação do mérito? Houve. Mas vai alterar a competência. Tá? Então, não tem como aproveitar isso. Tá? Então, tá aqui. Os requisitos a gente já falou. Aqui só o detalhe, né? Que ele fala. A súmula fala conforme a Constituição. Tá? Mas a jurisprudência em geral fala qualquer alteração de competência. Né? Pode ser inclusive prevista em Constituição Estadual. Bom, errou. Pode emendar a inicial? O artigo 338 do CPC diz o seguinte: alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Então aquela autoridade coatora diz o seguinte: não fui eu que pratiquei o ato. Tá? Eu sou uma autoridade erroneamente apontada como coatora. Na verdade, quem praticou esse ato foi o meu subsecretário. E aí? Aplica o 338 do CPC ou não? Tá? O anunciado 511 do Fórum Permanente de Processualistas Civis diz o seguinte: a técnica processual prevista nos artigos 338 e 339 pode ser usada no que couber para possibilitar a correção da autoridade coatora, bem como da pessoa jurídica, no processo de mandado de segurança. Então a posição deles é que sim, é possível aplicar. Mas, nos casos de equívoco facilmente perceptível na indicação da autoridade coatora, o juiz competente para julgar o mandado de segurança pode autorizar a emenda da petição inicial ou determinar a notificação para prestar informações da autoridade adequada, aquela de fato responsável pelo ato impugnado, desde que seja possível identificá-la pela simples leitura da petição inicial e o exame da documentação anexada. Tá? A posição do STJ aqui ela já é um pouco mais restrita. Não é assim qualquer correção que você vai fazendo. É preciso que a autoridade correta seja possível de identificar na simples leitura da petição inicial. Jurisprudência em tese 91. Admite-se a emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique em alterar a competência judiciária e que a autoridade erroneamente indicada pertence à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. Então, mais para frente o STJ foi ainda mais restrito. Tá? Dá para aplicar? Dá. Dá para corrigir? Dá. Desde que não modifique a competência e pertença à mesma pessoa jurídica. Porque às vezes o cara está impugnando um ato de uma autarquia, como por exemplo no INSS, e ele coloca a União, né, no polo passivo. Não, aqui a pessoa jurídica é diferente. Em mandado de segurança, é vedada a oportunização ao impetrante emenda inicial para a indicação da correta autoridade coatora, quando referida modificação implique na alteração da competência jurisdicional. Tá? Ou seja, ele falou a mesma coisa, mas de forma invertida. Tá? Pode emendar inicial, desde que não modifique a competência jurisdicional. Tá? E a autoridade federal, vamos falar de competência e autoridade federal, né? Por quê? Se a autoridade for federal, a competência vai ser da Justiça Federal. Então vamos falar de competência, basicamente. O artigo 2º
da Lei de Mandado de Segurança diz o seguinte: considera-se-á federal, autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer um mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Ou seja, é uma autoridade federal aquela que as consequências são suportadas pela União ou por alguma outra entidade por ela controlada. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar o mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for a autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União. Tá? Então, por exemplo, a União delegou a prática dos serviços de portos em uma determinada cidade ali, e esse porto não está deixando uma carga ser embarcada, né? Por, sei lá, uma ilegalidade qualquer. No caso, a autoridade aqui, apesar de ela ser um delegatário, ela vai ser considerada federal também. Tá? Tema 222 do STF. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for a autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos da delegação concedida pela União. Posição do STJ igualzinho ao do STF, tá? Súmula 570, compete à Justiça Federal processo de julgamento de demanda em que se discute a ausência ou de obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação, como condição de expedição de diploma de ensino à distância aos estudantes. Então, a súmula 570 do STJ está dizendo o seguinte: olha, o reitor da universidade é uma autoridade federal, por isso compete à Justiça Federal o julgamento do mandado de segurança contra ele. Mas, detalhe, apenas no que tange aqui a expedição de diplomas, né? Porque você não vai discutir o preço da mensalidade, tá? Porque daqui não é um tema afeto ao serviço público, tá? Súmula 623. Não gera por si só competência originária do STF para conhecer do mandado de segurança, com base no 102.1n da Constituição, dirigir-se o pedido contra a deliberação administrativa do Tribunal de Origem, da qual haja participado a maioria ou totalidade de seus membros. Tá? Ou seja, não é porque um Tribunal de Justiça fez uma deliberação que essa competência vai ser do STF. Tá? Normalmente, os mandados de segurança julgados contra ato do tribunal ficam restritos ao próprio tribunal. Súmula 330 do STF. O Supremo Tribunal Federal não é o competente para conhecer o mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. Tá? Porque a Constituição diz lá nos artigos de cada tribunal que a competência para julgar os atos dos tribunais são dos próprios tribunais, tá? A não ser em casos excepcionalíssimos, né? Como a gente viu no começo a questão do CNJ, né? Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. No mesmo sentido, né? Súmula 248 do STF é competente originariamente ao Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. A gente precisa lembrar que o Tribunal de Contas não tem natureza jurisdicional, tá? Então ele é um órgão vinculado ao poder legislativo, que tem certa autonomia. Por isso, o mandado de segurança contra ato do TCU cabe ao STF. O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão no Tribunal de Contas perante o qual atua. Então, o Ministério Público de Contas também não tem a mesma autonomia do Ministério Público, né? Então, ele não tem essa legitimidade. Súmula 41 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Então, a mesma coisa no mesmo sentido, né? Súmula 433 do STF. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Tá? Então, ato do presidente do TRT
durante a execução de uma sentença trabalhista, né, tem que ser julgado pelo TRT. Súmula 376 do STJ. Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial. Tá? No mesmo sentido, tem ali uma questão do recurso. Tá? Qual que seria o tribunal de recurso? O STJ vem modificando a sua posição para deixar o recurso nas instâncias inferiores, né? E aqui na súmula ele fixa, olha, mandado de segurança fica na turma recursal. Compete às turmas recursais o julgamento de mandado de segurança utilizado como substitutivo recursal contra a decisão de juiz federal no exercício de jurisdição do Juizado Especial Federal. Então ele fala, olha, era um mandado de segurança contra ato de juiz federal como substitutivo de recurso, porque não cabia recurso nessa decisão aqui. Então fica na turma recursal. Tema 159 do STF. Jurisprudência em tese 43. Admite-se a impetração de mandado de segurança perante tribunais de justiça para o exercício do controle de competência dos juizados especiais. Súmula 177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Então, essa súmula aqui, vou perder um pouquinho de tempo mais para explicar ela. O ministro de Estado, ele tem a competência do mandado de segurança perante o STJ. Mas o caso aqui não está falando do ato do ministro do Estado, está falando do ato praticado por um órgão colegiado em que o ministro de Estado participa. Tá? Normalmente eles vão praticar aqueles atos complexos, tá? Ou os atos compostos. Tá? Então é um órgão que o órgão pratica o ato em conjunto. Tá? Aí o STJ vai dizer o seguinte, olha, não é da nossa competência, é da primeira instância, tá? É do juiz singular. Porque esse órgão colegiado não é o ministro do Estado. O órgão colegiado é composto, é presidido pelo ministro do Estado. Tá? Então, beleza. Litisconsórcio, intervenção de terceiros. Cabe no mandado de segurança? O STJ tem entendimento pela não formação de litisconsórcio passivo em mandado de segurança entre a autoridade apontada como coautora e o ente federado ou a entidade de direito público ao qual é vinculada, porquanto aquela atua como substituto processual. Tá? Posição do STJ de 2019. Não cabe litisconsórcio passivo entre a autoridade coautora e o ente de direito público ao qual ele é vinculado. Em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coautora para fins de início da contagem do prazo recursal. Dessa forma, é dispensável a intimação pessoal da autoridade coautora para fins de início da contagem do prazo recursal, STJ, segunda turma, em 2022. Então, o STJ está dizendo aqui é o seguinte, olha, o recurso não é da autoridade coautora, mas é da pessoa jurídica ao qual ele é vinculado. O que é estranho, porque no julgado anterior, a gente já viu que eles não são litisconsortes, né? Não tem a formação de um litisconsórcio passivo aqui. Isso gera um certo problema prático, né? Porque você vai colocar na sua peça o ente público ao qual ele trabalha, a autoridade coautora trabalha ou não, né? Então, a posição do STJ nesse julgado é o seguinte: para recorrer, só a pessoa jurídica, só o ente público, tá? Ou a autoridade coautora não. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, conforme se extrai do artigo 24 da Lei 12.016 de 2009, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial.
Então, aqui o STJ está dizendo, olha, não cabe intervenção de terceiros. Tá? Mas, o artigo 10, parágrafo 2º, precisamos tomar cuidado, que ele fala assim, ó, ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Tá? Então, o artigo 10, parágrafo 2º parece dizer o seguinte, olha, pode entrar o litisconsorte ativo desde que antes da petição inicial, do despacho da petição inicial. Isso é uma forma até de evitar inúmeros mandados de segurança com o mesmo tema, mas com autores diferentes, né? O litisconsórcio ativo facultativo. Mas o STJ diz assim, olha, a intervenção de terceiros é incompatível com o mandado de segurança. Tá? Então a gente só tem que tomar cuidado com a exceção do artigo 10, parágrafo 2º. Tá? E o STJ, inclusive, não admite o amicus curiae, tá? Apesar do enunciado 249 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que não tem natureza não tem força de lei, né? É doutrina. Mais interessante para a gente saber, a intervenção do amicus curiae é cabível no mandado de segurança. A posição do Fórum Permanente é de que cabe o amicus curiae. O STJ diz, não tem cabimento isso aqui. Súmula 701 do STF, no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Então a gente vê, tá, aquela questão de intervenção de terceiros tem alguns temperamentos, não é bem assim tão cru, né? No mandado de segurança de natureza penal, impetrado pelo Ministério Público, o réu tem que participar como litisconsorte passivo. Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsórcio passivo necessário. Tá? Tem ali uma questão. Por que eu trouxe essa súmula? Né? Porque, afinal, cabe o litisconsórcio passivo ou não? Né? Como a gente viu no começo, a posição do STJ. É cabível o litisconsórcio entre a autoridade coatora? Então, o impetrante não conseguiu promover a citação desse litisconsórcio passivo necessário. Então, o mandado de segurança vai ser extinto. E o terceiro interessado, artigo 3º da lei. O titular do direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação hipotética. A pessoa está lá alugando um imóvel e esse imóvel foi declarado de utilidade pública. Tá? Então, um decreto de efeitos concretos que vai autorizar a desapropriação daquele imóvel. Como a pessoa é locatário, ele não tem legitimidade para ajuizar o mandado de segurança, porque ele está lá, é uma lanchonete, e ele está lá usando o ponto, mas ele tem muito interesse que ele permaneça no local, porque ele tem direito ao ponto, né? Mas o proprietário não faz nada. Porque o aluguel já não está tão bom assim e tal, ele fica inerte. Era melhor receber a indenização da desapropriação e beleza. Né? O CDB tá alto aí, eu vou botar a grana no CDB. Vale mais a pena. Ou seja, o proprietário, o proprietário não se mexeu. Tá? O terceiro interessado, o dono da lanchonete, tem o direito de impetrar mandado de segurança desde que ele notifique o proprietário e ele permaneça inerte por 30 dias. Só que aí tem uma questãozinha. Súmula 631. Não, esse é repetido. Tivemos um problema aqui. O problema é que ele recebe o prazo, tá?
naquilo que faltava para decadência. Depois a gente vai ver mais para frente. Eu acho que eu coloquei lá no final dos slides a questão do prazo decadencial. Esse slide já passou. Vamos falar da intervenção anômala. Tá? O que é intervenção anômala? Aquela intervenção de uma pessoa jurídica de direito público. Tá? Não se aplica ao mandado de segurança o artigo 5º, parágrafo único da Lei 9469 de 97, que confere à pessoa jurídica de direito público o privilégio de intervir como assistente em qualquer causa. Tá? Então não tem intervenção anômala no mandado de segurança. O ministro do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental impetrado com o intuito de ensejar a nomeação em cargos relativos ao quadro de pessoal do Bacen. Tá? O Banco Central é uma autarquia, tá? Ela tem um patrimônio próprio, ela tem uma autonomia, inclusive, essa autarquia, e que não está relacionada diretamente ao Ministério do Estado do Planejamento. E a gente viu agora há pouco, vou até voltar o slide, ó, não cabe intervenção anômala, tá? O STJ dizendo, em 2014. Mas, no jurisprudência em tese 91, ele está dizendo aqui, olha, nesse caso do Bacen, eu vou admitir essa intervenção anômala. Tá? Só que ele não falou que é intervenção anômala, ele só falou assim, ó, o MPOG tem legitimidade. Tá? Mas a gente já fica sabendo. Bom, mandado de segurança contra ato judicial. Não, artigo 5º, não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e de decisão judicial transitada em julgado. Então nós vamos focar agora na questão da decisão judicial. Súmula 267, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Se você pode recorrer, recorra, não cabe mandado de segurança. Súmula 268, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. A trânsito em julgado, só a ação rescisória. Tá? Não cabe mandado de segurança. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional, súmula 311 do STJ, e por isso podem ser combatidos pela via mandamental. O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado, independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandante. Então, o que aconteceu? Houve a prática de um ato judicial insuscetível de recurso. Esse ato foi objeto de mandado de segurança. E aí, naquele processo original, houve trânsito em julgado. O que acontece com o mandado de segurança? Ele tem que ter o seu mérito apreciado, independente do trânsito do trânsito do processo original. Tá? Posição do STJ aqui. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar ainda a presença dos requisitos genéricos do fumus boniores e do periculum in mora. Tá? Então eu estou dizendo, tem que demonstrar o seguinte, olha, não cabe recurso, essa decisão é teratológica, e se essa decisão não for revisada, eu tenho o risco do periculum in mora e tenho fumus boniores também. Tem a fumaça do bom direito aqui. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso. Mesma coisa, tranquilo. O cabimento de mandado de segurança contra decisão de órgão fracionário ou de relator do STJ é medida excepcional, autorizada apenas em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia. É incabível mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério Público. O Ministério Público ajuizou o mandado de segurança no agravo em execução e ele está pedindo efeito suspensivo, tá? Não é cabível.
A impetração de segurança por terceiro contrato judicial não se condiciona à interposição de recurso, súmula 202 do STJ. Então aqui, ó, o terceiro, ele está sendo afetado por uma decisão judicial de que eventualmente até cabe um recurso. Essa decisão é impugnável por recurso, cabe um agravo de instrumento. Mas como ele é terceiro, ele não participa do processo. Então ele pode ajuizar um mandado de segurança. Tá? Mas tem um detalhe. A impetração de segurança por terceiro, nos moldes da súmula 202, fica afastada na hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão e não utilizou o recurso cabível. Ou seja, ele tomou conhecimento da decisão, ele poderia ter entrado no processo e ajuizado um recurso e não fez. Tá? Então, nesse caso, não aplica a súmula 202. O STJ aqui ele dá uma mitigada no alcance da súmula, tá? Da súmula 202. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099 de 95, tema 77 do STF. A Lei 9.099 ela foi feita para ter celeridade, né? Se você for ficar impugnando todas as decisões interlocutórias por mandado de segurança, acaba perdendo a celeridade do processo legislativo especial. Tá, vamos ver agora o mandado de segurança contra a lei em tese. Tá? Conforme a súmula 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. O mandado de segurança não é um instrumento processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos. Por quê? O mandado de segurança ele cabe contra o direito líquido e certo. Tá? Então, a lei em tese ela é abstrata, ela não é concreta. Tá? Então, você precisa ter uma ameaça concreta ao seu direito. A existência de uma lei por si só não está ameaçando o seu direito. Tá? Você precisa ter um ato concreto de uma autoridade que vai dar cumprimento àquela lei. Então é por isso que a súmula 266 vai dizer, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Tá? É incabível o mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra a lei em tese. Então, é juízo o mandado de segurança. Eu ajuizo o mandado de segurança em que eu pedindo para declarar uma determinada norma inconstitucional. Não, você está atacando a norma do mesmo jeito. Tá? Não tem nenhuma legalidade concreta sendo praticada contra você ainda. O mandado de segurança não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Tá? Então aqui é a mesma coisa, ele está tentando abstratizar o mandado de segurança para conceder um provimento genérico que seja aplicável para os casos futuros. Tá? Também não é o caso. Você está tentando elastecer demais o alcance da segurança. Né? Você está abstratizando. Abstratizando. Nossa, que palavra difícil e estranha. O conteúdo do mandado de segurança. Liminar. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique o coautor do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, para que preste informações no prazo de 10 dias. O juiz também vai ordenar que se dê ciência do feito ao órgão com representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe a cópia da inicial sem documentos para que querendo ingresse no feito, e ele vai ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferido, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Então aqui, ó, o juiz recebeu o mandado de segurança, ele vai tomar as providências. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai notificar a autoridade coatória para prestar informações. Ele vai avisar a procuradoria da pessoa jurídica interessada, tá? Vai avisar a PGE, vai avisar a PGM, a AGU, e vai decidir se vai dar uma liminar ou não.
tá? Suspenda o ato que deu motivo ao pedido, tá? Aí no STF, na ADI 4296, ele analisou esse pedido de liminar, a constitucionalidade desse pedido de liminar. Tá? Esse entendimento vale tanto para mandado de segurança individual quanto coletivo. Tá? O juiz tem a faculdade de exigir caução, fiança ou depósito para o deferimento de medida liminar e mandado de segurança, quando verificada a real necessidade de garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016. Ou seja, se o juiz entender que é necessário, ele pode exigir uma caução para conceder a liminar. Nesse caso aqui, o perigo de reversibilidade é muito alto. Então, se realmente você quer que eu conceda essa liminar, então vamos prestar uma cauçãozinha aqui para garantir eventual reparação. Tá? No exercício do seu poder geral de cautela, o magistrado pode analisar se determinado caso específico exige caução, fiança ou depósito. No artigo 7º, inciso 3, há a previsão de mera faculdade, que pode ser exercida se o magistrado entender ser necessário para assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Não se trata de um obstáculo ao poder geral de cautela, mas uma faculdade que vai ao encontro do artigo 300, parágrafo 1º do CPC, ADI 4296. Então, o que o STF disse é o seguinte, olha, pode ter caução ou não, dependendo do caso concreto, tá? No artigo 7º, inciso 3, tinha lá uma previsão de que o juiz pode facultar a caução, a fiança. Tá? E o STF confirmou isso. Tá? É possível que o juiz exija a caução, fiança ou depósito. Requisitos negativos para liminar. Tá? O parágrafo 2º do artigo 7º dizia o seguinte: não será concedida a medida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias, reclassificação, equiparação de servidores. E tinha uma súmula do STJ que dizia o seguinte: a compensação de créditos não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar ou cautelar ou antecipatória. Essa súmula foi cancelada em 2022, informativo 749. Por quê? Por que eu risquei? E por que eu fiz questão de trazer a súmula cancelada? Por causa da decisão do STF na ADI 4296, que vai dizer o seguinte, olha: é inconstitucional o ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar, impedir ou condicionar a concessão de medida liminar caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva prestação judicial e à defesa do direito líquido e certo. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º e artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016. O artigo 22 fala do mandado de segurança coletivo. Tá? Então, você não pode condicionar a concessão da medida liminar aos requisitos negativos, lá do parágrafo 2º. Tá? Se o juiz entender, no seu poder geral de cautela, que é o caso de conceder uma medida liminar aqui, não é a lei que vai determinar se pode ou se não pode. Tá? E aqui a lei dizia, vamos recapitular. A lei dizia o seguinte, ó, não será concedida liminar para compensação de créditos, entrega de mercadorias, reclassificação ou equiparação de servidores, concessão de aumento ou extensão de vantagens de pagamento de qualquer natureza. Tá? Então fica restrito ao poder geral de cautela e o legislador não pode entrar nesse ponto aqui porque ele é exclusivo do juiz. Tá? Recurso contra a decisão da liminar. Tá? Então o juiz concedeu uma liminar ou não concedeu. O parágrafo 1º diz: da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento observado o disposto no CPC de 73. Tá? A gente atualiza isso. Tá? Cabe agravo de instrumento. Súmula 405 do STF. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela entreposto,
fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Ou seja, volta a tudo a ser como era antes. Tá? Ela retroage os efeitos, fica sem efeito a liminar. Tá, então foi concedida a decisão liminar, né? O juiz, ao analisar a petição inicial, viu que existiam os requisitos ali e decidiu conceder uma tutela de urgência para manutenção ou inibição daquele ato coator, né? Manutenção do interesse ou direito e inibição do ato coator. Aí a fazenda pública pode agravar, como a gente já viu, ou ela tem um outro instrumento que se chama suspensão de segurança. Suspensão de segurança tem previsão no artigo 15. Daqui a pouco nós vamos ver que ela tem previsão em outros diplomas legais, mas na lei do mandado de segurança ele está no artigo 15, que ele diz o seguinte: quando é requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, segurança e economia pública. Então ele já está falando assim, ó, o requisito é a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e economia pública e pode ser ajuizada por quem? Pela pessoa jurídica de direito público interessada ou pelo Ministério Público. Tá? O presidente do tribunal, qual couber conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Então não é só da liminar, da sentença também. Dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, concedida a liminar, a Fazenda Pública pede a suspensão para o presidente do tribunal ao qual caberia o recurso, tá? Então, por exemplo, cabe uma apelação para o Tribunal de Justiça. Então, eu vou pedir a suspensão de liminar para o presidente do Tribunal de Justiça. Tá? Não é para o relator que está prevento por conta do agravo. É para o presidente do Tribunal de Justiça. Tá? Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput desse artigo, que é o agravo interno, não é agravo de instrumento, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Ou seja, eu posso pedir, eu fazenda, né? Posso pedir a suspensão para o presidente do STJ, para o presidente do STF, depois de ter passado pelo primeiro presidente do Tribunal de Justiça, no primeiro procedimento. Tá? É cabível também o pedido de suspensão quando negado o provimento do agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere esse artigo. Então, ajuizei o agravo de instrumento para combater aquela liminar. Não consegui, foi negado o provimento ao meu agravo, posso pedir a suspensão da liminar para o presidente do STJ ou do STF. Tá? A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica e nem condiciona o pedido de suspensão a que se refere esse artigo. Então, ajuizou depois um agravo de instrumento indiferente, tá? Não interfere. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Então, ele, na verdade, está mais do mesmo, né? Poderá conferir pedido efeito suspensivo da liminar. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão às liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Então tá pipocando liminar para tudo quanto é lado, o presidente vai lá de uma canetada só, ele suspende todas. Tá? E pode ter um simples aditamento do pedido original. Beleza. A previsão legal, como eu falei, está na Lei 7347, na Ação Civil Pública, está na Lei 8437, tá? Na Ação Cautelar, na Ação Popular e na Ação Civil Pública, na Lei 9494, suspensão de tutela antecipada contra a Fazenda, na Lei 9.507, suspensão de execução de sentença concessiva de habeas data, e na Lei do Mandado de Segurança.
Tá? Vários diplomas. Súmula 626 do STF. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que é deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança, ou havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com a da impetração. Então, quer dizer, uma vez suspensa a liminar, essa suspensão vigora até o trânsito em julgado. Tá? 626 do STF. Qual a natureza jurídica desse instrumento? A doutrina fala é um incidente processual. Na verdade, a doutrina está na dúvida, né? Porque não tem uma decisão, não tem uma posição definida, tá? Para o STJ, ela é uma medida de caráter político e para o STF é uma medida de caráter jurisdicional, tá? O que importa é que tanto de um quanto o outro não tem exame de mérito. Tá? O incidente da suspensão de liminar de sentença, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia. Então, assim, o que vai fundamentar a suspensão da decisão? O que vai fundamentar, como a gente viu, é um perigo à ordem pública. Tá? Essas liminares que estão sendo concedidas vai prejudicar o meu orçamento. Essas liminares que estão sendo concedidas vão prejudicar a minha política de atendimento à saúde, por exemplo, tá? Que tem uma prioridade e está entrando muita liminar que está atrapalhando essa política aqui de saúde que eu estou pondo em prática. Tá? Ou seja, tem um grave cometimento. Essa decisão é política ou é jurisdicional? Por que seria política? Porque isso está interferindo na minha política pública. Né? Eu tenho aqui uma política pública de gestão de saúde e as liminares ficam atravessando essa minha política. Então ela põe em risco a ordem, põe em risco a saúde pública, põe em risco os pacientes que não têm a liminar. Tá? Então vai lá uma medida política, o presidente do TJ decide suspender essa liminar. Para o STF, de outro lado, ele tem natureza jurisdicional. Então ele vai definir porque ele é um incidente dentro do processo de mandado de segurança. Tá? Então, enfim, enquanto não se decide o que é isso, o que dá para extrair dessa conversa? É um incidente processual em que não há exame de mérito. Tá? Apenas se verifica a existência dos requisitos para a concessão da suspensão de segurança, que é o grave cometimento à ordem pública. Tá? Quem são os legitimados para pedir a suspensão? As pessoas jurídicas de direito público, o Ministério Público e as concessionárias de serviço público. Sempre no interesse do serviço público que eles estão prestando. Tá? A pessoa jurídica de direito público delegatária de serviço público somente tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão de segurança na hipótese em que estiver atuando na defesa do interesse público primário relacionado com os termos da própria concessão e prestação do serviço público. Tá? Ou seja, ela tem legitimidade? Tem, desde que esse interesse esteja afeto à concessão do próprio serviço público que ela está prestando. Então, por exemplo, vamos dizer que uma concessionária esteja construindo uma concessão de obra pública, né? Ela esteja construindo um trecho de rodovia, uma concessão do governo do estado. E aí o órgão, não sei, vamos dizer um órgão de ambiental, por exemplo. Não, esse exemplo é ruim. Deixa eu pensar em outra coisa melhor. Alguém ajuizou um mandado de segurança contra o pedágio contra o pedágio de uma tarifa de uma concessionária de serviço público, porque essa pessoa entende que ela tem o direito de ir e vir e como ela faz um caminho de uma cidade para outra na vizinhança,
as pessoas que moram nessa cidade, que vão na outra cidade para buscar serviço médico, por exemplo, que é muito comum no interior, duas cidades vizinhas e entre elas tem um pedágio, né? Vamos imaginar isso. E aí as pessoas começam a ajuizar mandado de segurança contra o aumento dessa tarifa, né? E e isso pode pôr em risco a própria execução do serviço público que está sendo prestado ali, porque isso vai desequilibrar as cláusulas econômico-financeiras do contrato, tá? Mais ou menos isso. Gostei muito desse exemplo, foi meio de inopino assim que eu elaborei ele, mas dá para ter uma ideia, tá? Então a concessionária de serviço público pode pedir a suspensão da segurança dessa e de várias outras liminares no mesmo sentido, tá? O STJ reconhece a legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionários e permissionários de serviço público, para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa do interesse público primário. Frisa-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o requerente demonstrar de modo cabal e preciso tal aspecto da medida impugnada. Há dois julgamentos aqui do STJ, 2021 e 2023 da Corte Especial. Tá? Então ele tem que mostrar que a lesão ao bem jurídico é grave e iminente. Tá? Teve um caso, eu não encontrei esse julgamento, mas era uma mandado de segurança contra uma universidade. Eles pediram a suspensão da liminar, era uma faculdade de medicina. Era a questão do diploma, né? O tempo para conseguir o diploma. Durante o Covid, eu não encontrei esse julgado para colocar nos slides aqui, mas durante o Covid as resoluções diminuíram o prazo para o médico se graduar, para fornecer mais médico para trabalhar logo para o Covid, né? Só que esse prazo não foi alterado depois da pandemia. E aí a faculdade queria que voltasse ao normal. Aí entraram com mandado de segurança contra a faculdade e a faculdade pediu a suspensão da segurança. Isso, da liminar. Porque no entender dela ia causar profissionais com falta de formação, né, com menos horas de estudo, né? E aí foi decidido ali que na verdade o que a universidade estava querendo era o maior tempo de pagamento de mensalidades, né? E isso é um interesse privado dessa prestadora de serviço público. E, portanto, ele não está amparado pelo. Ela não tem essa legitimidade para pedir essa suspensão de segurança nesse caso aqui, tá? Mas, de novo, seria interessante pesquisar esse julgado ou não. Confesso que não encontrei. Se você achar, deixa aqui nos comentários para ajudar aqui o canal, tá legal? Partido político. Partido político não possui legitimidade para postular pedido de suspensão de segurança, já que se trata de pessoa jurídica de direito privado, com base na vedação legal disposta no artigo 15 da Lei 12.016. Pleno do STF. Tá? Então, partido político não tem legitimidade, não é pessoa jurídica de direito público, né? Em regra, não cabe pedido de suspensão de segurança à presidência do STF em face de decisão proferida por ministro do STF, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada. Então, se foi um ministro do STF que concedeu a segurança, que deu a liminar, não cabe pedido de suspensão de segurança para o presidente do STF, a não ser que haja uma questão teratológica envolvida aqui, né? E o recurso contra a decisão da suspensão de segurança? Tá? O presidente do tribunal determinou a suspensão de segurança. Cabe um recurso? A primeira corrente do STJ diz que é o seguinte, olha, isso aqui é uma medida política, discricionária do presidente do Poder Judiciário, do presidente do tribunal.
Então não cabe recurso, porque é uma decisão meramente política. A segunda corrente, a do STF, diz o seguinte: essa decisão ela tem um caráter jurisdicional e as decisões jurisdicionais são passíveis de recurso. Tá? Então cabe recurso especial. O prazo para recurso. O artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 8.437/92 diz o seguinte: do despacho que conceder ou negar a suspensão, cabe agravo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à da sua interposição. Então, o que a lei está dizendo é que cabe o agravo interno. Isso a gente tem certeza, porque está na lei. O prazo para a Fazenda Pública interpor agravo interno em suspensão de liminar é de 15 dias e deve ser contado em dobro. Após a vigência do CPC 15, é de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos exatos termos do artigo 1070 do CPC. Posição do STJ na Corte Especial. Tá? Curioso, né? Uma crítica aqui. Se o julgamento é de natureza política, por que você vai aplicar o CPC? Né? Você deveria aplicar a lei conforme a sua redação original, que diz 5 dias. Mas se ele está dizendo que é para aplicar o CPC, é porque esse tem um conteúdo jurisdicional, né? Que viola mais ou menos o próprio entendimento do STJ. Mas esse julgado é relativamente recente, 2021. Vamos ver se nos próximos o STJ vai mudando o entendimento e vai se ajustando a sua posição ao STF, né? Eu acho que provavelmente é isso que vai acontecer. Então o STJ é 15 dias e em dobro, e o STF é 15 dias, mas não é em dobro. Tá? Essa é a posição dos dois tribunais. Posso fazer um novo pedido de suspensão? O artigo 15, parágrafo 1º da Lei 2016 vai dizer o seguinte: indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo interno, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para reconhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Então, fiz o pedido de suspensão. O presidente do TJ não deferiu, eu faço pedido para o presidente do STJ ou do STF, se for matéria constitucional. Eu fiz o pedido, o presidente do TJ deu. Aí houve a interposição de um agravo interno. O agravo interno decidiu que não é o caso. Eu vou lá e peço para o STJ. Tá? Tem várias lambujas aí. Artigo 4º, parágrafo 4º. Se do julgamento do agravo de que trata o parágrafo 3º resultar manutenção ou restabelecimento da decisão, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial extraordinário. A mesma coisa, mas ele está dizendo que se o resultado for outro, também pode recorrer. Tá. E a petição inicial pode ser indeferida? Então, digamos lá, aquela questão da emenda da inicial, né? Dava para emendar a inicial, o juiz determinou, eu não emendei. O que ele vai fazer? Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. Tá? O juiz indeferiu a petição, extinguiu-se em julgamento de mérito, cabe apelação. E quando da competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integra. Então cabe agravo interno. Tá? Você não vai entrar com um recurso ordinário, você vai entrar com um agravo interno. O ingresso, parágrafo 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido depois do despacho da petição inicial. Isso a gente já falou lá para trás, né? Recurso contra a sentença agora. Artigo 14. Da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, tá? Tem duplo grau de jurisdição no mandado de segurança. E, parágrafo 2º, estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer, tá? Esse parágrafo 2º é importante a gente lembrar aquela questão da legitimidade
Aqui o STJ diz que ele não tem legitimidade, tá? Mas a lei diz que tem. Artigo 14, parágrafo 2º. Então tem essa polêmica para explorar numa prova. O artigo 496 do CPC diz o seguinte: está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Aí ele vai dizer, ó, não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ao proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a... Aí ele vai dizer um monte de valores. Vamos dizer assim, ó, se a fazenda for estadual, tanto, se a fazenda for municipal, tanto, né? Ou seja, ele tá limitando o duplo grau de jurisdição, tá? Isso aí, eu não vou entrar em detalhes para já não ficar muito grande o áudio, né? Mas essas exceções do CPC não se aplicam ao mandado de segurança, tá? Por conta do princípio da especialidade, porque a lei do mandado de segurança é uma lei especial em relação ao CPC, tá? Aqui, ó, esse julgado do STJ, prevalência do princípio da especialidade, em 2013. E a questão da autoridade agora. Estende-se a autoridade coatora o direito de recorrer. O STJ vai dizer o seguinte, ó. Em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. É dispensável a intimação pessoal da autoridade coatora para fins de início de contagem do prazo recursal. Então, a pessoa vai. Vamos harmonizar esses entendimentos aqui. Do parágrafo 2º ele está dizendo assim, olha, a pessoa jurídica, a autoridade coatora tem o direito de recorrer. Mas se ela não for intimada para recorrer, não tem problema. Tá? Isso não gera nulidade. Por quê? Porque a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica. Tá? Esse julgado aqui, ó, 2022, né, ele é profundo porque ele tem uma alteração aqui no entendimento com relação à legitimidade da pessoa jurídica, né? A gente falou no começo do áudio, né? Com relação ao litisconsórcio, se você ajuiza o mandado de segurança contra a autoridade coatora ou contra a pessoa jurídica de direito público a qual a autoridade coatora pertence, enfim, é uma coisa perigosa esse julgado aqui, tá? Então, bastante atenção para ele. Parágrafo 3º. A sentença que considera o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Tranquilo. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem, a contar da data do ajuizamento da inicial. Então, esse parágrafo aqui, ele está dizendo o seguinte: um servidor tem direito a uma determinada vantagem pecuniária. E aí, essa vantagem pecuniária não está sendo paga já faz 4 anos e meio. Não, 4 anos e meio não, porque vai caducar o ato, né? O servidor entendeu que ele tem o direito a determinada vantagem que foi suspensa o pagamento há 119 dias atrás. Dá para não dar caducidade do mandado de segurança. Então, no dia 119, ele impetra o mandado de segurança, pedindo para restabelecer aquela vantagem pecuniária que ele tinha e para que isso seja considerado retroativo a partir da data do ato coator. Tá? O que o parágrafo 4º está dizendo é que é o seguinte: a sentença que conceder a segurança para ele só vai valer a partir do momento aqui, ó, da data do ajuizamento da inicial para frente, tá? Então aqueles eventuais 4 meses que ele teria direito por conta do ato coator que suspendeu o pagamento, isso ele vai ter que cobrar em ação de cobrança, né? Ação de rito ordinário.
não em mandado de segurança, tá? Súmula 271 do STF, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, que foi o que eu acabei de falar, né? O que for para trás da impetração, você deve cobrar administrativamente ou em ação de conhecimento. O termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança, que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora do mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora. Aqui esse julgado ele parece dizer a mesma coisa, mas ele não diz. É o tema 1133. Tá? É assim. A pessoa tinha direito de receber aquela vantagem pecuniária. Mas, por conta do ajuizamento do mandado de segurança, ficou para trás. Aí ele ajuizou uma ação de cobrança, pedindo aqueles 3 meses que ele teria direito, mas não recebeu. Tá? A pergunta é, quando é que vai incidir os juros? A partir de quando? A partir do ato coator, a partir do ato da citação na ação de cobrança, ou a partir da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança. Então o STJ está dizendo o seguinte, olha, os juros de mora começa a contar a partir do momento da notificação da autoridade coatora para oferecer as informações do mandado de segurança. Tá? Mesmo que na ação de cobrança posterior. Tá? Porque é nesse momento em que a fazenda pública é constituída em mora. Tá? Tá, e com relação aos recursos. Quando que cabe recurso especial e quando cabe recurso ordinário no STJ? Essa é uma questão importante para a gente separar. O artigo 105, no inciso 3, ele vai definir o que é o recurso especial do STJ. Então, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios. Quando a decisão é recorrida, aí tem as alíneas. E o artigo 105.2, ele vai dizer, compete ao STJ julgar em recurso ordinário, tá? Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Então vamos lá, qual é a diferença? Vamos imaginar um ato coator de um desembargador. Então, a impetração do mandado de segurança tem que ser no Tribunal de Justiça. Tá. Aí o Tribunal de Justiça denegou a ordem. Tá? O Tribunal de Justiça disse, não, você não tem direito. Tá? Seu direito não é líquido e certo. Então não cabe mandado de segurança aqui. Qual é o recurso que você vai interpor? Você vai interpor um recurso ordinário ao STJ, porque ele foi decidido em uma única instância e a decisão foi denegatória. Tá? Se eu tivesse ganhado o mandado de segurança, a decisão fosse favorável a mim, a Fazenda Pública poderia ajuizar um recurso ordinário? Não. Não, porque a decisão não foi denegatória, ela tem que ser denegatória. Tá? E aí o STJ diz o seguinte, olha, quando você troca um recurso especial pelo recurso ordinário, você não pode aplicar a fungibilidade recursal, porque isso aqui é um erro grave. Né? Isso aqui é uma teratologia, você precisa ajuizar o recurso certo. Tá? Então não cabe a fungibilidade recursal aqui. Tá? Então tomar bastante cuidado com o 105.2b, principalmente em prova de peça prática, né? Peça processual em concurso de procuradoria. Tá? É incabível a interposição de recurso ordinário contra apelação em mandado de segurança. Tá? Foi o que eu disse, não dá para aplicar a fungibilidade recursal. E a teoria da causa madura? O que é isso? É o tribunal conhecendo
uma matéria que não foi discutida no primeiro grau. Tá? É possível, conforme o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Ele vai dizer assim, ó, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485, decretar a nulidade da sentença por não ser congruente com os limites do pedido ao caso de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos e decretar a nulidade de sentença por falta na fundamentação. Então, o tribunal ele vai reformar a sentença logo e já vai dar uma decisão nova, tá? Mesmo que aquela matéria não tenha sido objeto de exame, ó, constar omissão no exame de um dos pedidos. Ele pode fazer isso com base no 1013, parágrafo 3º. Para o STJ, isso é aplicável ao mandado de segurança. Tá? É possível, é RMS 52177, julgado em 2021. E a coisa julgada no mandado de segurança, como é que fica? Súmula 304 do STF. A decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Então, o impetrante perdeu o mandado de segurança. Ele pode ajuizar uma ação de conhecimento? Pode, porque a coisa julgada não alcança ele, né? A decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Essa súmula é bastante questionada, né? Porque alguns doutrinadores chegam a dizer, não, depende do julgamento. Se a fazenda, se a decisão for no sentido de que o seu direito não existe, por exemplo, uma coisa a decisão dizer, seu direito, você tem um direito, mas ele não é líquido e certo. Outra coisa é ele dizer, você não tem direito, né? Mas enfim, a súmula está aí, né? Desistência. Posso desistir do mandado de segurança? Posso desistir a qualquer tempo? Tenho que obedecer o CPC com o tempo da desistência só até a citação, desistência só até a sentença. Quando que é a desistência no mandado de segurança? Então, tema 530, tema 530 do STF. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, ou ainda quando for em caso dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após a eventual sentença concessiva do writ, não se aplicando em tal hipótese a norma escrita no artigo 267, parágrafo 4º do CPC. Então, traduzindo de uma forma mais simplificada, é lícito ao impetrante desistir da ação no mandado de segurança, independentemente de aquiescência, a qualquer momento, mesmo após a sentença, não se aplicando o CPC. E aí, o STJ, no mesmo sentido, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente da aquiescência da autoridade coatora, e a qualquer tempo, mesmo após a sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, ainda que ele seja desfavorável. Tá. Tomar cuidado com a desistência abusiva, tá? O STF tem rejeitado a resistência abusiva nesses julgados aqui. Bom, um pouquinho de mandado de segurança coletivo, artigo 21. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou finalidade partidária. Então aqui é o primeiro, ó. Partido político. 2. Organização sindical ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos, e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então, partido político, organização sindical, entidade de classe, associação, em funcionamento há pelo menos um ano, e desde que pertinente à sua finalidade. Tá? Não precisa de autorização.
especial. Súmula 629, impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes, tá? Não precisa ficar colhendo assinatura. Súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão vinculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Então, sei lá, por exemplo, sindicato dos... Vamos imaginar uma situação bizarra, né? Sindicato dos metalúrgicos e garçons, por exemplo. E aí ele ajuiza um mandado de segurança contra o ato do poder público municipal que definiu a vedação ao recebimento de gorjetas pelos garçons, por exemplo. Né? Sei que é um caso absurdo, mas é o que eu consigo imaginar agora, né? Depois de 1h30 de aula já. Mas enfim, é só uma parte da categoria que interessa, né? Então não tem problema. Súmula 630 diz que ainda assim essa entidade de classe tem legitimação. Tá? É desnecessária a autorização expressa dos associados, da relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança dos valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Tema 1119 do STF. Tá? Ou seja, não precisa colher assinatura, não precisa de relação de filiados, não precisa de comprovação de filiação prévia ao ajuizamento da ação. Tá? Você fazendo parte da categoria, você tem direito ao mandado de segurança coletivo. Tá? Ou ao recebimento dos valores decorrentes, né, do título judicial. E o prazo decadencial. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então é importante a gente lembrar, é 120 dias, não são 4 meses, são 120 dias, e se conta da ciência do ato impugnado. A partir do momento em que eu tenho conhecimento de que tem um ato coator contra mim, a partir desse momento começa a contar o prazo de 120 dias, tá? Accionata. Súmula 632 do STF é constitucional, lei que fixa o prazo de decadência para impetração no mandado de segurança. Tá? A Constituição não diz que tem um prazo decadencial. Daí vem a lei e diz que é 120 dias. O STF entende que é tranquilo. A lei pode fixar isso. E esse entendimento foi reafirmado em 2021. É constitucional o artigo 23 da Lei 12.016, que fixa o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança. Tá? ADI 4296. Súmula 430 do STF, o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Tomei conhecimento de um ato lesivo, pedi a reconsideração no âmbito administrativo e fiquei esperando a decisão de reconsideração. O problema é meu, porque o prazo não ficou interrompido. Tá? Jurisprudência em tese 91. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se suspende e nem se interrompe com a interposição do pedido de reconsideração na via administrativa ou do recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo. Tá? Então a mesma coisa, mas agora com a questão do efeito suspensivo. Tá? Se não teve efeito suspensivo, o azar é todo meu. Súmula 429 do STF, a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Tá? No julgado anterior, no jurisprudência em teses, né, a gente estava falando sobre prazo, aqui a gente está falando sobre a interposição do mandado de segurança em si. Tá? Então não tem problema se eu ajuizar o mandado de segurança apesar do recurso administrativo com efeito suspensivo. Tá? É faculdade minha. E agora vocês vão ver muitos julgados com relação à ciência do impetrante. Ó. Termo inicial para a formalização do mandado de segurança pressupõe a ciência do impetrante. STF, primeira turma. Jurisprudência em teses
número 85. O prazo decadencial de impetração tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado. Jurisprudência em tese 91. O termo inicial é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial. O termo inicial do prazo decadencial é a ciência do ato impugnado. O termo inicial do prazo decadencial é o ato... esse aqui deixa eu ler melhor. O termo inicial do prazo decadencial para a hipótese de impetração de mandado de segurança na hipótese de exclusão do candidato do concurso público é o ato administrativo de efeitos concretos, e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedido envolva o questionamento do critério do edital. Então aqui, ó, um pouquinho diferente esse caso, porque é o seguinte, foi publicado um edital, o edital dizia o seguinte, do concurso, né? Vamos supor que vamos supor que seja assim, a pessoa tem que fazer uma exigência absurda, vai. Tinha um exame físico para ser candidato de cargo de merendeira, vai. Cargo de creche municipal, né? Aí tava lá dizendo, é uma situação bem absurda. Tá dizendo que o cara tem que fazer 50 barras e tem que dar 40 voltas ali no TAF, né? Bom, é uma exigência desarrazoada, tá? Então o que acontece? Não é concurso para polícia, é concurso para merendeiro, professor de creche. Então o que acontece? O candidato ele quer impugnar essa cláusula, tá? Mas ele não pode fazer isso por mandado de segurança agora, tá? Por quê? Porque ainda não tem efeitos concretos esse ato, tá? Quando que vai ser o momento em que ele vai poder ajuizar esse ato de efeitos concretos? A partir do momento em que ele é excluído do concurso público, tá? Então ele tem que fazer a prova, faz o TAF, ele não passa no TAF, aí ele pode ajuizar o mandado de segurança. Olha, isso aqui é uma exigência absurda. Vocês fizeram, tá? Por quê? Porque a partir de agora você vai impugnar o ato de exclusão dele do certame e não o próprio edital, tá? O edital seria, mal comparando, com uma lei em tese, tá? Então você precisa de um ato de efeito concreto, que é justamente a exclusão dele, tá? Questões de trato sucessivo. O que é trato sucessivo? É aquela que se renova todo mês, né? Por exemplo, um benefício previdenciário, tá? Na hipótese de atos de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês. A teoria do trato sucessivo restringe-se à hipótese de impetração com trato omissivo e legal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei 1533, atualmente o artigo 23 da Lei 12.016, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, no trato sucessivo, não se aplica o prazo decadencial, ou melhor, se aplica o prazo decadencial, mas para cada parcela do sucessivo, tá? Mas isso só se restringe à hipótese de ato omissivo. Quando o ato é comissivo, quando o ato é fazer alguma coisa, aí sim você tem o prazo de 120 dias da lei do mandado de segurança, tá? Então eu deveria pagar uma parcela e não estou pagando. Então eu vou lá e esse prazo se renova mês a mês. Aí, ou pelo contrário, eu tenho um pagamento mensal recorrente e aí de repente eu caço esse direito previdenciário que a pessoa tem. Então aqui eu tenho um ato comissivo, cometi um ato abusivo. Tá? Então aqui sim eu aplico o prazo de 120 dias. Redução e supressão de vantagem. Tá? O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra a redução do valor de vantagem, integrante de proventos ou de remuneração do servidor público, renova-se mês a mês. Até aqui a gente nada de novo.
A citada redução ao revés da supressão de vantagem configura a relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito. Assim, o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês. Então ele está falando assim, uma coisa é você reduzir o valor da prestação, que é diferente de você suprimir totalmente a vantagem. Então, no exemplo anterior que nós estamos falando sobre a cassação do valor total da aposentadoria, é o prazo de 120 dias. Mas eu só reduzi agora. Você tinha direito a 2 salários mínimos, mas eu agora estou revendo, você tem direito a um só. Então, isso aqui é uma relação de trato sucessivo, então continua a decadência sendo renovada mês a mês. Tá? Esse é o entendimento do STJ. Honorários. Artigo 25. Não cabe, no processo de mandado de segurança, interposição de embargos infringentes, nem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. O STF diz que é constitucional, na ADI 4296, a ausência de honorários, tá? Não tem nenhuma irregularidade. Súmula 105 do STJ, na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. O artigo 25 da lei, que estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios no processo mandamental, afasta a incidência do regime do artigo 85, parágrafo 11 do CPC de 2015, STJ 2016, reafirmando a jurisprudência. Também não cabe, mais um julgado, não cabe honorários advocatícios, STJ em 2022. E agora ação de cobrança. Na súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. E 271, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Essa 271 a gente já viu, agora há pouco, né? A questão maior é da súmula 269. O mandado de segurança não pode ser substituto de uma ação de cobrança. Tá? Para você ajuizar, para você requerer uma cobrança, você precisa ajuizar uma ação de conhecimento. Tá? O mandado de segurança tem o requisito do direito líquido e certo. Tá? Embora na prática seja um tanto difícil de distinguir. Né? Mas está aí a súmula. E aí o STJ vai ajudar um pouco a esclarecer essa questão da ação de cobrança. Né? O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio para se buscar a produção de efeitos pretéritos, uma vez que não se presta a substituir a ação de cobrança, nos termos das súmulas 269 e 271. Então ele está dizendo, olha, se você quer cobrar, se você quer receber o valor que seja anterior à impetração, não pode, porque o mandado de segurança não serve para isso. Não configura a ação de cobrança a impetração de mandado de segurança visando desconstituir ato administrativo que nega a conversão em pecúnia de férias não gozadas, afastando-se as restrições previstas nas súmulas 269 e 271. Então, o servidor tinha direito de receber a conversão de pecúnia em férias, ou melhor dizendo, né, a conversão em pecúnia de férias. E aí ele ajuizou o mandado de segurança. Como defesa, a autoridade coautora disse que não, isso aqui é uma ação de cobrança. Não, o STJ disse não, isso não é uma ação de cobrança, isso é um mandado de segurança, pode ser feito. Tá? O mandado de segurança é o meio processual adequado para o controle e cumprimento das portarias de concessão de anistia política, afastando-se as restrições das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Então a pessoa era um anistiado político, tinha direito a uma pensão, houve uma revisão desse pensionamento e a pessoa impetrou um mandado de segurança visando restabelecer o pensionamento. Tá? Não tem problema, porque não se considera isso uma ação de cobrança. Tá? É uma impugnação ao ato que revisou a concessão daquela pensão. Tá, e a prescrição agora? Eu não estou falando de decadência mais, estou falando da prescrição. Prescrição da pretensão de fundo, né, do direito que ele tem. Não o prazo de 120 dias para ajuizar o mandado de segurança. Mas digamos o seguinte, a pessoa
tem uma pretensão vamos imaginar de ingressar numa carreira pública e aí ela ajuiza um mandado de segurança. Não, esse exemplo também não é bom. Enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: tem um direito de fundo que, enquanto você está esperando a decisão do mandado de segurança, o tempo está passando. Tá? E o tempo está passando, e como é que fica esse direito que você tem enquanto não julgou o mandado de segurança? Tá? A questão é essa. Então o STJ vai dizer, jurisprudência em tese 91, a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação de repetição de débito tributário, de modo que somente a partir do trânsito em julgado do mandamos se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos indevidamente recolhidos. Então, a jurisprudência fornecendo um exemplo muito melhor que o meu, né? A pessoa recebeu uma cobrança de um tributo, tá? Daí o que ela fez? Para evitar problemas, ela pagou o tributo e questionou por mandado de segurança aquela cobrança, tá? Como é que fica o prazo prescricional para ela pedir a restituição daquele valor, caso ela venha a ganhar o mandado de segurança? Tá? Como é que fica nesse caso? Nesse caso, vai acontecer o seguinte: o prazo prescricional está interrompido. Tá? Sem mais. A pessoa ganhou o mandado de segurança e ela vai pedir a restituição. Ela pode pedir 10 anos depois do mandado de segurança foi julgado. Ela pode pedir a restituição agora? Pode, porque está interrompido o prazo. Tá? A impetração de mandado de segurança interrompe a afluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará correr após o trânsito em julgado da decisão. Tá, questão da sucessão, né, dos herdeiros. Ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de partes do mandado de segurança, ficando ressalvadas aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Então, o que aconteceu? A pessoa faleceu, a pessoa ajuizou o mandado de segurança e faleceu. E aí os herdeiros vão poder entrar no mandado de segurança? Não, porque ele tem uma natureza personalíssima e os herdeiros, infelizmente, vão ter que se utilizar da ação de conhecimento. Tá? Outros temas agora, para a gente encerrar. Ministério Público impetrante. O Ministério Público possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança. Para promover a defesa dos interesses transindividuais e do patrimônio público material ou imaterial. O órgão público impetrante também tem legitimidade, desde que na defesa da sua autonomia institucional. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nesse caso aqui, julgado pelo STF, ele tem autonomia para ajuizar um mandado de segurança contrato do governador, que, por exemplo, no caso aqui, ele não estava repassando duodécimos. Né? E é isso aí. Terminamos. 1 hora e 48 minutos. Cansou, deu trabalho. Mas olha, foi assim, como eu falei. Eu procurei juntar o máximo de informação que eu consegui reunir sobre o mandado de segurança para fazer um arquivo único e completo do tema, né? Claro que não é assim 100% completo, mas eu acho que dá para tirar uma nota boa em uma prova dissertativa se cair qualquer tema de mandado de segurança, com base nesse material aqui. Tá bom? Senhores e senhoras, muito obrigado. Se você chegou até aqui, parabéns. Não esqueça de deixar o like, avisar para os amigos. E é isso aí, uma boa prova para vocês e um grande abraço. Tchau.